Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós ainda temos para estudar nesses 3 dias aqui, né? Sexta, sábado e domingo, a sessão 39 e a sessão 40. A sessão 40 é apenas 3 versículos, tá bom? Então vou deixar ela para domingo e a gente vai dividir essa sessão 39 aqui em 2 partes para a gente entender melhor. Bom, aqui vamos começar pelo cabeçário, aí a gente vai explicando aqui. Então diz aqui, ó, revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, a James Cover, em Fayette, Nova York, no dia 5 de janeiro de 1831. O que acontece aqui, né? Essa revelação foi dada para James Cover no dia 5 de janeiro, tá bom? E a revelação 40, que nós vamos ter aqui em Doutrina e Convênio, foi um dia depois, dia 6 de janeiro. Nessa primeira revelação aqui, ele não havia sido batizado, e por meio dessa revelação, o Senhor convida, né, James Cover a ser batizado e também fazer uma missão. E já no dia, depois que ele sabendo desses compromissos, ele firmou um compromisso que obedeceria, né, tudo que o Senhor falasse por meio do profeta Joseph Smith. Mas aí então ele obedece à voz do Senhor, é batizado, mas no dia seguinte, né, no dia 6, ele decide desistir. Ele desiste, ele vai embora, tá bom? Então ele não permanece na igreja. É um batismo aí que durou 48 horas, né? No outro dia a pessoa foi embora. E aí vamos ver um pouquinho o que foi que aconteceu e ver o que nós podemos aprender nessas revelações aqui. Aqui trata-se de uma pessoa que eu acho que qualquer pessoa gostaria de batizar essa pessoa, porque James Cover, ele era pregador, né? Ele era como é que eu uso? Um pastor, tá bom? Ele era um pastor da igreja metodista reformada, tá bom? Então, ele era um pastor dessa igreja e já fazia 40 anos que ele era pastor. Então, veja, né? Ele é uma pessoa que é líder numa religião há 40 anos ali, e ele tinha ele era presidente, né, numa questão de uma biblioteca, várias coisas. Então ele tinha uma voz ativa e muita gente conhecia ele. Imagina uma pessoa batizar, né? Todo mundo tem o mesmo valor, mas imagina você batizar uma pessoa que é um pastor de uma igreja há 40 anos, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, falando um pouquinho aqui sobre James Cover, eu peguei aqui algumas informações na revelação em contexto aqui, tá bom? Para pegar a história por trás aqui do que está acontecendo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a seção 39 de Doutrina e Convênio e a seção 40, ela é rica em conteúdos da parábola do semeador. A mesma parábola que o Salvador conta lá em Mateus 13, né? E saiu o semeador a semear, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, né? Outra caiu entre pedregais, outra em espinho e outra em boa terra, tá bom? Então essa parábola ela se encontra aqui, né? Não ditamente a palavra, mas o Senhor menciona parte dessa parábola aqui para James Cover, tá bom? E aí a gente vai ter a oportunidade, vamos ver se amanhã ou no domingo eu consigo contar essa parábola e fazer as aplicações aqui, tá bom? Então aqui a gente consegue ver a questão aqui de James Cover, que ele era ministro metodista, né? Ele começou a ser ministro aos 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, ele já era um pastor ali da igreja metodista, tá bom? O pai dele era da igreja batista, um ministro da igreja batista, e a mãe dele era da metodista. E ele, então, ele se torna um pastor ali da igreja metodista deixa eu ver aqui, em 1791. E a revelação que foi dada a ele aqui em Doutrina e Convênio, seção 39, foi em 1831. Ou seja, já fazia 40 anos que ele era pastor na igreja metodista ali, embora depois de um tempo ele acabou migrando para uma reforma que teve dentro da igreja metodista. Eu falo reforma dentro, mas foi dissidentes, né? Alguns que se separaram
da igreja metodista e criar uma nova reforma, tá bom? Então ele fez parte dessa nova reforma ali. Bom, falando um pouco aqui sobre essa revelação, sobre... Aqui fala que outros membros da igreja, outras pessoas da igreja também eram da igreja metodista antes de filiar-se à igreja. Então, veja que James Cover ele se batiza num dia, no outro dia ele já é um menos ativo, ele não é mais participativo na igreja, tá bom? Aqui diz que ele tinha um grande interesse na questão do ensinamento da igreja, tá bom? Isso tocou muito ele. Eu acredito fielmente que o Espírito Santo tocou nele e ele sentiu que ele deveria ser batizado. Aliás, né, ele já estava acostumado a sentir o Espírito, né? Era 40 anos fazendo o trabalho de pastor ali. Então ele sentiu no coração dele que ele deveria fazer esse convênio com Deus e ele fez, tá bom? Mas de algum modo, né, os cuidados do mundo, né, como vai ser mencionado aqui, acabou sufocando ele, ou como na parábola do semeador, né? A semente que cai ali entre espinhos, tá bom? Então, vamos aqui também falar um pouquinho sobre... Aqui, James Cover, o que aconteceu? Ele assistiu uma conferência da igreja, tá bom? Lá em Fayette. Ele estava, inclusive, lá como um pastor pregando às pessoas, e aí ele foi nessa conferência da igreja. Após a conferência, ele começou a falar com os líderes, e ele gostou muito, né? Ele se sentiu muito tocado ali pelo ensinamento da igreja, e então ele decide, né, conversar com Joseph Smith, e Joseph Smith dá essa revelação aqui, a sessão 39, antes dele se tornar membro da igreja. Então, nessa revelação aqui é feito o convite para ele ser batizado, e ele ouve a voz do Senhor e é batizado. Tá bom? Mas no dia seguinte, ele acaba se afastando da igreja ali. Tá bom? Aqui falando, né, sobre outras pessoas que eram da igreja metodista, eu tinha separado uma lista aqui de pessoas que eram da igreja metodista. Aqui estava Rutherford, Brigham Young e outros aqui que eu já não sei onde eu coloquei a lista aqui, tá bom? Mas vamos lá começar aqui a revelação que foi dada a James Cover. Do versículo 1 ao versículo 4 aqui, o Senhor fala sobre... na verdade, do 1 ao 6, o Senhor vai falando do poder que ele dá às pessoas para se tornarem-se filhos de Deus por meio do convênio, por meio do batismo. Então vamos ler aqui do 1 ao 4, diz assim: escuta e dá ouvido à voz daquele que é de toda a eternidade a toda a eternidade. O grande eu sou, sim, Jesus Cristo. Eu sou a vida e a luz do mundo. Uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. O mesmo que vinha aos meus, nos meridianos do tempo, e os meus não me receberam. Mas a todos os que me receberam, dei poder para tornarem-se meus filhos, e também a todos os que me receberem, darei poder para tornar-se meus filhos. Então, todo mundo é filho de Deus, mas quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo. Nós tornamos filho por meio do convênio, tá bom? Filhos e filhas de Cristo aqui. O versículo 6 e 7, então, fala que é por meio do convênio que nós nos tornamos filhos e filhas de Cristo, né? Diz aqui, ó, versículos 5 e 6. Em verdade te digo, aquele que recebe o meu evangelho, a mim me recebe. E o que não recebe o meu evangelho, não me recebe. Este é o meu evangelho. Arrependimento, batismo nas águas, e depois do batismo de fogo do Espírito Santo. Sim, o Consolador, o qual manifesta a todas as coisas e ensina as coisas pacíficas do reino. Então, tornar-se filho de Deus, ele já começa a falar aqui que ele fala assim: quem recebe o meu evangelho, a mim me recebe, né? Olha que interessante. Então, eu recebi o Senhor porque eu recebi o evangelho de Cristo. Então, você também recebeu a Cristo porque você também recebeu o evangelho de Cristo. É o que é mencionado aqui. Aquele que recebe o evangelho é como se estivesse recebendo o próprio Cristo ali. E aí ele fala de que meio, né, que isso é feito. Ele fala a respeito de um princípio, que é arrependimento, significa querer mudar. Então a pessoa decide batizar-se,
e receber o Espírito Santo, conforme a revelação aqui, tá bom? Vamos aqui do versículo 14, não, do versículo 7 ao versículo 14. É o convite aqui, então, para James Cover ser batizado e também para ele fazer uma missão, né? Para ele, eu acredito que não assustou tanto a questão de ser chamado para uma missão, porque ele já vivia uma missão. Há 40 anos ele pregava o evangelho. Aliás, naquela época, a igreja que mais crescia naquela época era os metodistas, tá bom? Porque eles não precisavam ali de um lugar físico, né, para adorar a Deus. Faziam as adorações nas casas e também eles eram menos rigorosos assim na questão da formação de pastores deles, tá bom? Se a pessoa tinha o desejo, é igual a doutrina e convênio 4, né? Se tens o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Igual os missionários, eles não precisam ter um curso de religião ou um curso de faculdade da questão de religião, né? Então ele não precisava ter uma formação acadêmica acerca de religião, acerca das escrituras, tá bom? Então os metodistas eles cresceram muito, porque eles faziam nas próprias casas e os próprios pastores, às vezes, eles se tornavam pastor e ficavam ali naquela região pro resto da vida. No caso de James Cover aqui, ele era um itinerante, né? Ele era um pastor viajante, ele ia conquistando áreas em outros locais, tá bom? Então vamos lá aqui do versículo 7 ao versículo 14, e aí nós finaliza a mensagem aqui, vendo aqui o convite batismal e o convite dele fazer missão. Versículo do 7 ao 8 diz assim: E agora eis que te digo, meu servo James, tenho observado tuas obras e conheço-te. Em verdade te digo, teu coração é agora reto diante de mim. E eis que sobre tua cabeça conferi grandes bênçãos. Aqui então o Senhor fala, agora o teu coração é reto diante de mim. O que me lembra aqui? Lembra aqui que ele disse a Joseph Smith e se comprometeu ao Senhor de obedecer qualquer revelação que fosse dada ali por meio do profeta Joseph Smith. Então ele se comprometeu a obedecer a voz do Senhor. Então quando a gente se compromete a obedecer a Deus, a ter uma entrega nossa ao Senhor, então aqui mostra que o nosso coração é reto perante de Deus. Então o Senhor está falando aqui. Então nós não conhecemos toda a vida, né, do pastor James Cover, mas com certeza ele se debateu com muitas dúvidas, com dificuldades ao longo da vida, como a gente vai ver aqui na revelação que o Senhor fala para ele, tá bom? Vamos lá, versículo 9. Entretanto, conhecestes grande tristeza, porque me rejeitaste muitas vezes, por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Então aqui é uma das partes que eu falo, né, que essa linguagem aqui, ela se refere lá a Mateus 13, né, a questão lá do semeador, e a semente que cai entre os espinhos é justamente essa aqui, que fala sobre os cuidados do mundo, sufoca a planta ali, e ela não consegue se desenvolver, tá bom? Então aqui o Senhor falou que o coração de James Cove estava reto diante dele, vai falar, ó, entretanto, conheceste grande tristeza por causa que rejeitaste muitas vezes por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Isso que eu falo que ele... isso é normal, né? Até em todas as pessoas, às vezes se debater com algumas perguntas, dúvidas, tá bom? E aqui, em alguns momentos, ele também rejeitou o Senhor no sentido de não fazer a vontade de Deus, tá bom? Então aqui o Senhor fala isso nessa revelação aqui. De igual modo, né, ele está recebendo essa revelação aqui, ele aceita, é batizado, mas no dia seguinte ele torna para trás, né? Ele volta para o convívio dele ali, com os membros da igreja dele. Versículo 10, mas eis que é chegado, são os dias da tua libertação, e se atenderes a minha voz, que te diz, levanta-te e sê batizado, e lava os teus pecados, invocando o meu nome, e receberás o meu espírito,
e uma bênção maior do que todas as que jamais conheceste. Então veja, né, o Senhor prometeu bênçãos aqui tão grandes que jamais ele conheceu. Independente de pastor, de qualquer igreja, todo pastor acredita que Deus ele usa esse pastor, abençoa ele, e ele vivencia grandes experiências, tá bom? Que são milagres na vida desses pastores que eles conseguem realizar na vida das pessoas e enfim, tá bom? Mas aqui o Senhor está prometendo mais ainda, falou que mais ainda coisas que nunca ele imaginou ter, tá bom? Que o Senhor promete aqui para ele. Então, aqui o Senhor falou, maiores do que todas as que jamais conheceste. Então, se ele tivesse permanecido firme, tenho certeza que essa promessa aqui, ela se cumpriria. Porque Deus, ele é um Deus de promessa e ele é um Deus de palavras. Se ele promete, ele cumpre. Tá bom? Então, ele vai acabar perdendo essa bênção aqui que o Senhor deixou sobre a cabeça dele aqui. Versículo 11, 12, 13 diz assim, ó. E se fizerdes isto, preparar-te-ei para um trabalho maior. Ou seja, o Senhor também havia elogiado ele pelo trabalho que ele fez antes. Aliás, ele estava servindo a Deus, independente da igreja que ele estava servindo a Deus, abençoando a vida das pessoas. Ele viveu uma vida consagrada a Deus. Mas aqui o Senhor fala, eu te chamei para um trabalho maior, tá bom? E aqui diz, tu pregarás a plenitude do meu evangelho, o qual enviei nesses últimos dias, o convênio que enviei para recuperar meu povo, que é da casa de Israel. E acontecerá que o poder descansará sobre ti, e terás grande fé, e eu estarei contigo, e irei adiante de tua face. E tu és chamado para trabalhar em minha vinha, para edificar minha igreja, e para trazer Sião à luz, para que se regozije sobre os montes e florestas. Bom, aqui, né, o Senhor chama ele para edificar Sião. Aqui chega ao conhecimento dele que Sião seria um raio, né, era um local físico onde eles iriam se reunir. Inclusive no próximo versículo, o versículo 14 aqui vai dizer que é realmente não é para ele ir para certa região pregar, era para ele ir para o raio, tá bom? Para outra região ali pregar o evangelho, tá bom? Então aqui aqui começa a ter uma dificuldade também na parte dele, porque ele sempre pregou em uma parte da região dos Estados Unidos, e agora o profeta estava chamando ele para ir para outra parte ali, né? Então ali começa um pouco a dificuldade para ele também de sair do convívio daquelas pessoas que ele já havia conquistado, já havia ganhado grande nome entre eles, tá bom? É difícil sair do convívio, né, de irmãos. Nós mesmos, da igreja, nós sabemos a importância de ter um amigo da igreja. Então, a gente ser amigos uns dos outros, isso fortalece também para nós estarmos na igreja. Não que seja esse o motivo de estarmos na igreja, mas fortalece, tá bom? A amizade fortalece. Eu lembro quando eu pertencia a outra igreja, e aí eu fui me tornar membro da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, porém eu não tinha amigo nenhum nessa igreja. E eu tinha todos os meus amigos lá. Foi muito difícil para mim sair de lá, né? Porque eu estava vendo um vínculo cortado de amizade, porque agora eu ia frequentar outro local. Então, eu voltava meu pensamento por conta de meus amigos. Então, a amizade conta muito, né? Uma das coisas que o presidente Hinckley, né, se eu não me engano, ele falou que necessitamos de 3 coisas, né? Um amigo na igreja, ser nutrido pela boa palavra, tá bom? E ter uma responsabilidade, um chamado aí para nos manter firmes. Isso é muito, muito importante, tá bom? E aqui James Cover, né, ele havia pegado no leste, na parte superior dos Estados Unidos. E agora ele estava sendo chamado para pegar no oeste, né, na parte de Ohio ali, né? Então, seria mais difícil para ele na questão de todas as pessoas que ele já conviveu, né, não estar com ele. Inclusive, 2 filhos dele, né, eram pastores também lá na igreja metodista, tá bom? Então, era bem difícil para ele. Isso não significa que ele tinha que abandonar filhos, família, nada disso, né? Poderia fazer como muitos outros, convidá-los a vir e participar com eles, né, a receber o evangelho,
tá bom? A igreja não está aqui para separar as famílias, mas uni-las. Então, aqui o versículo 14, finalizando a mensagem de hoje, diz assim, ó: Eis que em verdade te digo, que não é chamado para ir à terra do leste, mas é chamado para ir para Ohio. Então aqui a gente vai estudar o restante do versículo amanhã, a partir do versículo 15, aí a gente traz mais detalhes aqui, tá bom? O tempo acabou passando um pouquinho aí. Então é essa mensagem que nós compartilhamos, né? O que me chama a atenção aqui é que nesse momento aqui ele estava com o coração reto para seguir a Deus, né? E em muitos momentos nós estamos assim, que o Senhor me pedir, eu farei. O Senhor pode me mandar chupar prego, que eu vou chupar, né? Então, essa é uma obediência absoluta que nós podemos ter ao Senhor. Mas tem vezes que a gente não quer obedecer, é cheio de altos e baixos a nossa vida. Então, mas que nós possamos ser fiéis, porque Deus, ele é fiel. Ou seja, podemos confiar nas promessas que Deus, ele faz para nós, tá bom? E é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.